turma do quinto ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Estamos no capítulo Direito ao Trabalho. Vimos na aula anterior sobre a questão das greves, a busca dos trabalhadores por seus direitos, que até então não existiam leis trabalhistas como nós temos hoje, que determinam cargas horárias, horário de descanso, as pessoas têm direito a férias, têm direito ao 13º salário. E como será que tudo isso foi conquistado? Quem será que foi que determinou isso para os trabalhadores? Muito foi por meio das greves que foi sendo conquistado. Vamos ver aqui no nosso livro o capítulo que fala sobre consolidação das leis do trabalho. Lembra que nós temos o órgão que se chama Justiça do Trabalho, que é aquele que está fiscalizando se as leis trabalhistas estão sendo cumpridas por seus empregadores, ok? E se os empregados também estão cumprindo com a parte dele, porque como todos nós na escola temos os deveres e os direitos dos trabalhadores também. Nós não temos só direito, nós também temos os nossos deveres como cidadãos, como estudantes, como trabalhadores. Muitas das leis trabalhistas que existem hoje foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1943. Olha aqui a imagem, a foto de Getúlio Vargas no livro. As leis trabalhistas foram resultado de muitos protestos, debates e acordos. A instituição dessas leis ficou conhecida por Consolidação das Leis do Trabalho, que é o famoso e conhecido CLT. Quando muitas pessoas falam, se você escutar esse termo aí, você é CLT? Sim, é porque a pessoa está respondendo à consolidação das leis do trabalho, tem a sua carteira de trabalho assinada e registrada pelo empregador, ok? Por que eu falo essa diferença? Existem aquelas pessoas que são concursadas de prefeituras, de estado ou do governo federal. Aí o regimento de leis é um pouco diferente do CLT, ok? A CLT inclui direitos e deveres dos trabalhadores e empregadores. Vários assuntos são tratados nesse documento, mas os principais são demissão por justa causa. Então lembra agora como antes as pessoas simplesmente podiam ser demitidas sem aviso prévio e sem nenhum direito. Então agora a pessoa demitida por justa causa, ou seja, teve um motivo comprovado que a pessoa foi demitida do seu emprego. O trabalhador só pode ser demitido por justa causa por motivo relevante e comprovado pelo empregador. O empregado pode ser demitido sem justa causa, mas para isso o empregador deve pagar todos os benefícios previstos em lei. Então a pessoa, quando ela é demitida com justa causa, ou seja, motivo por justa causa, ela é mandada embora e não tem os seus direitos previstos na lei. Agora, quando ele é demitido sem justa causa, ou seja, que não tem algo que comprove que ele precisa ser demitido daquele emprego, como por exemplo, a pessoa desviou alguma verba, algum dinheiro, descumpriu leis daquele local, regras daquele local, que ele foi demitido por justa causa. Quando não acontece isso, a pessoa pode ser mandada embora, mas então o empregador, a pessoa que está empregando aquela pessoa, tem que pagar alguns benefícios que estão previstos na lei. A jornada de trabalho de 8 horas por dia. Atualmente, novas leis permitem ao trabalhador que tenha uma jornada de até 12 horas por dia. Então, o comum é que as pessoas tenham 8 horas de trabalho por dia.
Ah, professora, mas por exemplo, na minha família eu conheço uma pessoa que trabalha das 8 horas até as 6. São 9 horas de trabalho. Mas por que acontece isso? A pessoa fica 1 hora parada para o descanso e horário de almoço. Então é bem comum isso acontecer. A pessoa não fica 8 horas direto trabalhando. Ela para o almoço e aí é descontado dessas horas para inteirar então 8 horas. Às vezes tem pessoas que trabalham das 8 até as 7 da noite, aí para 2 horas para o almoço e assim vai indo de acordo com o acordo entre o trabalhador e a empresa, tá? Pagamento de adicionais como insalubridade e periculosidade. Caso o trabalhador tenha uma função perigosa ou trabalhe em um ambiente pouco saudável, ele deve receber um bônus no salário. Por exemplo, o empregador lá de posto de gasolina, eles recebem um extra no salário por a insalubridade ou a periculosidade. Eu agora realmente não lembro qual das duas palavras se encaixa ali. Eu acredito que é periculosidade, porque eles estão trabalhando com um cheiro muito forte do combustível e a questão do risco alto que tem nesse local de trabalho, até mesmo de um incêndio, uma explosão, porque são produtos muito inflamáveis, tá? Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Que mais aqui? Garantia de férias, descanso semanal, intervalos e licença maternidade. Veja bem que legal aquela luta das mulheres por ter o direito à licença maternidade foi conquistada. Então as mulheres têm os seus bebês, então elas podem ficar após o nascimento do bebê aproximadamente 4 meses em casa para poder amamentar e cuidar do seu bebê. Existe sim hoje em dia uma campanha em muitos locais de trabalho que dão até 6 meses de licença maternidade para essas mães, tá? O descanso semanal. As pessoas às vezes trabalham de segunda a sexta e descansam o sábado e o domingo. Às vezes as pessoas trabalham de segunda a sábado e têm o descanso no domingo. Isso vai também de trabalhador para trabalhador, de empregador para empregador, ou dependendo da classe de trabalho que tem as regras que determinam, as leis que determinam aquela classe de trabalhadores também, tá? A garantia de férias, as pessoas têm direito a 30 dias de férias durante o ano e tem os descansos também, além das suas férias, tá? O intervalo aqui também varia de acordo com a carga horária de trabalho, as pessoas podem parar para poder ter um horário de lanche ou para um descanso entre o horário da manhã, o horário do almoço, ou às vezes o horário do almoço e até o final do dia no trabalho. Então, acontecem esses intervalos, ok? Aqui nós temos a imagem da carteira de trabalho, que é o documento que comprova o vínculo entre o empregador e o contratado, como se fosse uma carteirinha de vacinação ou um passaporte, é um documento em forma de carteira, parece, né? E lá dentro tem carimbo da empresa, ali está mostrando o horário que a pessoa faz, ou o número de horas por dia, ou o número de horas por semana, ali está registrado o valor do salário que a pessoa recebe, tá? Quando a pessoa tira as suas férias no decorrer do seu emprego, como no ano, por exemplo, faz de conta que a pessoa estava trabalhando no ano 2000. Então, o empregador registrou ali, de tanto a tal dia, de tal dia a tal dia, a pessoa teve as suas férias garantidas, recebeu 1/3 de férias. O que significa isso? A pessoa recebe o seu salário durante o ano, recebe o seu 13º salário e quando a pessoa tira as férias, ela tem direito a receber um valor que equivale a 1/3 do seu salário, que é para ela usufruir durante as férias, ok? Ao mesmo tempo que aprovou as leis trabalhistas, Getúlio Vargas
proibiu greves e organizações de trabalhadores. Essas leis sofreram algumas alterações, mas até hoje mantém muitas de suas determinações originais. Ok? Só um pouquinho. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o salário mínimo. Já ouviram falar disso? É aquele salário, o menor salário que o trabalhador pode receber é esse, é o salário mínimo. Uma das leis trabalhistas mais importantes é a do salário mínimo. Ela surgiu no governo de Getúlio Vargas, porém, antes mesmo da CLT, que foi em 1936. O salário mínimo é o menor valor que uma empresa pode pagar aos seus funcionários. Se o empregador pagar menos, ele estará desobedecendo à lei. O salário mínimo deve ser capaz de sustentar o trabalhador em todas as suas necessidades, como moradia, alimentação, lazer e etc. Então, para saber mais, vamos ver aqui um pouquinho. O salário mínimo não necessariamente garante equilíbrio entre horas trabalhadas e o dinheiro recebido. Existem trabalhadores com jornada de trabalho de 8 horas diárias que recebem o salário mínimo. Por outro lado, existem trabalhadores com jornadas de 4 ou 6 horas diárias que recebem mais. O principal fator dessa diferença é a qualificação, pois quanto melhor a formação de um trabalhador, maiores os seus salários. Então, aí a importância de quanto mais a pessoa se qualificar e estudar para trabalhar em uma determinada área, melhor e maior provavelmente será o seu salário. Certo, turma? Então, ficamos por aqui hoje. Nos vemos em breve para mais uma aula de história. Cuidem-se! Tchau!